Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero trazer rapidamente uma palavra. Na verdade, é uma palavra de esclarecimento, ou podemos assim dizer, uma palavra de interpretação bíblica ou exegese bíblica. Nós estaremos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Veremos a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 10, verso 5. Estarei lendo pela Nova Versão Transformadora, NVT. Diz-nos assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Quero me prender aqui, de graça, deem de graça, pois também de graça vocês receberão. Meu propósito nesse vídeo é explicar, esclarecer essa última parte do versículo de número 8 do capítulo 10 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Comumente se interpreta este versículo da seguinte forma, ou essa frase, da seguinte forma: que o pregador do Evangelho, o pastor, o evangelista, o missionário, não se deve cobrar nada pelo seu trabalho, pela pregação, pela evangelização, pelo ensino da palavra. É a interpretação mais simples que existe, porém uma interpretação equivocada. Antes de entrarmos nos detalhes interpretativos deste texto, quero deixar claro que sou ferrenhamente contra o evangelho mercantilista. O que é o evangelho mercantilista? É aqueles que propagam o evangelho com o propósito de se enriquecerem financeiramente. Cobram absurdos para pregarem, para ensinarem a palavra de Deus. Sou contra o evangelho mercantilista. Quero deixar bem claro. Mas voltando à interpretação desta expressão, deem de graça, pois também de graças vocês receberam. Em outra versão diz: de graça recebestes, de graça dai. Segundo alguns, não se deve cobrar nada pela pregação. Mas vamos ler a continuação do texto. Vamos seguir lendo o verso 9. Se é isso mesmo que o texto está dizendo. Vamos para o verso 9. Olha só. Não leve no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Verso 10. Não leve bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Porque quem trabalha merece o quê? O sustento. A pregação do Evangelho, ao contrário do que muitos pensam, a pregação do Evangelho é um trabalho, um excelente trabalho, um trabalho por excelência, propagar o reino de Deus. Continuando, verso 11, sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procure uma pessoa digna e fique em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúde-no com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retire a bênção.
Pois bem, vamos voltar aqui neste versículo, o versículo 10. A última parte do versículo: quem trabalha merece o seu sustento. Aqui o Senhor Jesus deixa claro que a pregação do Evangelho, repito, é um trabalho. Nós conhecemos pessoas que vivem 100% da obra. Ele não tem o trabalho secular. É um missionário, é uma missionária, um evangelista, aquele ou aquela que está no campo de trabalho, na seara do Senhor, trabalhando. Ele precisa comer, ele precisa vestir, muitas vezes ele precisa pagar um aluguel, ele tem despesas de locomoção, tem despesas. É por isso que Jesus diz: quem trabalha merece seu sustento. Ele está falando aqui do trabalho evangelístico, ele não está falando do trabalho secular. E irei mostrar agora alguns textos paralelos sobre o obreiro que trabalha. Ele é digno de seu salário, ele é digno. Ele tem que ser honrado, ele tem que ser recompensado. Olha só o que o Senhor Jesus disse em outra passagem, paralela a essa passagem, ao envio dos discípulos, à evangelização, à pregação. A Lucas, capítulo 10, versículo 7 ao 12. Ficai na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Olha só, ficai na mesma casa que você chegar, comendo, bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. O obreiro precisa comer, o obreiro precisa se alimentar. E outra, essa ideia de graça recebeste, de graça dai, essa ideia de que não se deve pregar, ou melhor, cobrar para pregar, isso é uma grande falácia. Todas as igrejas evangélicas cobram pela pregação. Todas. Aí temos aqueles pastores que não querem dar uma oferta ao pregador itinerante, ao missionário, ao evangelista, não querem dar uma oferta para auxiliar no ministério. Mas a sua igreja tem dízimo, tem ofertas em todos os cultos. Esse pastor está cobrando para pregar o evangelho, porque tem dízimo lá, tem ofertas lá, são requeridas ofertas e dízimo. Em alguns ministérios, se um cristão não for dizimista, ele não tem oportunidade alguma. Em outros, eles tiram até a Santa Ceia. Então não existe esse negócio de igrejas que não cobram para pregar. Todas as igrejas cobram, porque tem o seu sistema de dízimos e de ofertas. E outra, se não tivesse o sistema de dízimo e ofertas, de onde eles tirariam recursos para pagar suas despesas? Alguns templos são alugados, todos têm despesa de água, de luz, produtos de limpeza. Então, o que estes versículos ensinam, de graça recebeste, de graça dai, não está ensinando de jeito nenhum. Essa é uma exegese falaciosa. Não está ensinando que não se deve honrar o obreiro, o missionário, o pastor, o evangelista com uma oferta. Quando você não faz isso, você está agindo com injustiça. Houve uma ocasião, eu tenho 32 anos que prego o evangelho. Nunca cobrei um centavo para pregar, nunca cobrei. Mas é responsabilidade daquele que convida honrar o convidado. Houve ocasiões de eu gastar R$150 para chegar a determinado local, a determinada igreja, e ministrar a palavra, e o pastor me dá R$50. Vê se isso é justo. Isso é uma injustiça. Que eu gastei R$150 para chegar até lá.
Aí ele me dá 50. Está errado, irmãos. Esse texto que nós lemos, de graça receber, de graça dai, ensina completamente o contrário disso. Eu li junto com vocês o texto. Jesus disse, olha, não leve ouro, não leve prata, não leve cobre, não leve bolsa de viagem, não leve outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado, porque quem trabalha merece seu sustento, que Jesus está dizendo. Aonde vocês chegarem, o povo vai ter que sustentar vocês. Vocês têm que ser cuidados por eles. Então você que convida alguém para pregar na sua igreja, você acha que o pregador, o missionário, o evangelista não tem despesa? Ele tem despesa. Assim como a sua igreja tem despesa e você cobra dízimos e ofertas, o evangelista também tem despesa. O missionário também tem despesas. E quando a Bíblia diz digno é o obreiro do seu salário, não está especificando que obreiro. Está dizendo o obreiro, qualquer pessoa que esteja envolvida na obra, ele é digno de ser sustentado. Aí você me diz, mas dízimo e oferta está na Bíblia, é bíblico. Sustentar o obreiro também é bíblico. Tem mais alguns versículos? Vamos para 1 Coríntios capítulo 9, não vou ler todos os versículos, mas vou ler alguns junto com vocês. Olha só, Paulo dizendo, versículo 4. Não temos nós o direito de comer e de beber? Olha só. Versículo 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? São perguntas. Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Olha só. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado de bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participantes. Pulando à frente, o que Paulo diz, não sabeis vós os que administram o que é sagrado, versículo 13, comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou, olha só, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Está entendendo? Mais outro versículo, e último, para o texto não ficar tão extenso, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados do quê? Por dignos de duplicada honra. Principalmente os que trabalham. É trabalho, pregar o evangelho é trabalho. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Digno obreiro do seu salário. Então, meu irmão, minha irmã, você que gosta de receber pregadores na sua igreja, você que gosta de receber missionários, evangelistas, saiba que esse evangelista, esse missionário, esse pregador, ele tem despesa, ele tem família para sustentar. E muitas vezes ele vive 100% da obra. Porque não é chegar em um lugar, abrir a boca e pregar. Há um preço a pagar. Eu prego há 32 anos. Uma mensagem, para eu pregar, eu passo de 5 a 8 horas orando e estudando a palavra. De 5 a 8 horas. Repito, eu nunca cobrei e não cobrarei pela pregação do Evangelho. Mas você que é pastor e que convida alguém para pregar na sua igreja, você, como cristão, deve ter essa sensibilidade de que aquele obreiro que você convidou, ele teve despesas. Ele teve despesas. Então é muito mais do que justo você perguntar ao irmão, qual a sua despesa? Qual o valor da sua despesa? Minha despesa foi R$200. Você cobra a despesa dele. Ele é um obreiro que vive da obra. Dê mais R$100 para ele. Vai ajudar. Se puder, dê até mais. Como nós lemos o texto, o obreiro, olha aqui, o presbítero,
que sejam estimados por digno de duplicada honra, duplicada honra. Então você que gosta de movimento na sua igreja, de pregadores, toda semana novos pregadores, novos missionários, olhe para essa palavra. Não peque contra Deus, não peque contra o Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor.